Hoje vamos falar dos cogumelos, organismos que fazem parte do variado reino dos fungos. Os fungos são seres eucariontes, ou seja, são mais complexos do que o procarionte. O procarionte é aquele ser bem simples, como uma bactéria, que não possui um núcleo verdadeiro definido, não possuem organelas membranosas, como as mitocôndrias, são menores, possuem um DNA mais circular, enquanto os eucariontes possuem um núcleo delimitado por membranas, possuem organelas membranosas, como a própria mitocôndria, possuem um DNA linear que é organizado por cromossomos. Vários seres vivos são eucariontes, como seres vivos do reino animal, do reino vegetal e do reino fungi. Fungi não é nem animal nem vegetal, tem um reino próprio. Existem vários tipos de fungos, alguns são filamentosos e podem causar doenças que matam animais. Aqui está um tipo de fungo que exterminou populações enormes de anfíbios. Existem fungos como os zigomicetos que estão muito relacionados à deterioração de alimentos, como pães, como frutas. Existem fungos muito interessantes, por exemplo, fungos como o Saccharomyces cerevisiae, que dá origem à levedura de cerveja, ao fermento da padaria. Existem outros fungos que dão origem à penicilina, que é um medicamento, que podem ser usados para fabricação de queijos. Alguns cogumelos fazem parte desse filo, que é o filo do Ascomicetus, como o Cordyceps. Hoje a gente vai falar de Cordyceps e da sua suplementação, mas a maioria dos cogumelos faz parte do filo Basidiomycetus. Aqui a gente tem mais de 35 mil espécies, dentre elas alguns cogumelos que são comestíveis e vários cogumelos que são medicinais. E existem outros tipos de fungos relacionados a doenças, por exemplo, em humanos, como o pé de atleta. Então, fungos são um reino gigantesco, são muitos tipos de fungos. A verdade é que existe fungo em tudo quanto é lugar, aqui no nosso ambiente, no nosso corpo, no nosso intestino e nos alimentos, no solo. Esses fungos interagem com os outros reinos, por exemplo, as raízes do fungo podem interagir, se entrelaçar com a raiz das plantas, numa relação simbiótica em que a planta ajuda o fungo e o fungo ajuda a planta. E o que interessa para mim hoje é falar de cogumelos comestíveis e cogumelos medicinais. Existem vários tipos de cogumelos comestíveis, como o champignon, o Paris, que é o Agaricus. Esse é um cogumelo que tem um teor proteico um pouquinho maior e um teor de fibras um pouco menor. Existem outros cogumelos que têm maior teor de fibras, como o shiitake, e que também tem um efeito bom antioxidante, anti-inflamatório e de melhoria da imunidade. Shimeji é uma delícia, tem um conteúdo de proteína um pouco maior. Já o portobello é rico em cobre. O juba de leão tem um efeito gastroprotetor e neuroprotetor, vamos falar bastante dele hoje. O maitake também é rico em cobre. O cobre tem várias funções importantes no organismo, auxilia no metabolismo energético, no funcionamento do sistema imune, é importante para a pigmentação da nossa pele, do nosso cabelo, para o transporte de ferro, para a manutenção do tecido conjuntivo, além de ter um efeito antioxidante. Existem alguns cogumelos que não são tão comuns no Brasil e em Portugal, mas são bem versáteis em receitas, são bastante utilizados na culinária oriental. O valor nutricional de cada um desses cogumelos vai variar de acordo com o tipo de cogumelo, mas vai variar também dependendo da parte do cogumelo que é utilizada. Se você usa o micélio, de repente você vai ter compostos que você não tem no chapéu do cogumelo ou no pé do cogumelo. Mas essas tabelas nos dão uma ideia média de quais são os cogumelos, por exemplo, mais ricos em proteínas, como champignon, portobello, o ostra, aqueles mais ricos em fibras, como shiitake, shimeji, maitake e assim por diante. Muitos desses cogumelos, além de ter uma importância na culinária, também vão ter uma importância medicinal. Existe um grande interesse no estudo das propriedades medicinais de vários cogumelos e hoje a gente vai falar dos principais deles. Vamos começar em ordem alfabética, então primeiro vai ser o Agaricus blazei, que é um cogumelo nativo do Brasil. O Agaricus também é conhecido como cogumelo do sol, ele tem propriedades imunomoduladoras, anticancerígenas, é encontrado em solos ricos em matéria orgânica em regiões subtropicais e tropicais do mundo. Geralmente é vendido em cápsula ou na forma de pó. Aqui eu tenho ele em pó. Os estudos, então, com agáricos mostram que ele tem uma série de substâncias, polissacarídeos, lipídios,
complexos proteicos com efeitos imunorreguladores, antifadiga, antitumorais, como as beta-glucanas. As beta-glucanas também têm um efeito antidiabético, efeito hipoglicemiante, um efeito antioxidante, anti-inflamatório, anticarcinogênico. E aqui na coluna verde a gente vê os tipos de estudos que têm sido feitos em relação a cada um desses benefícios. Alguns estudos clínicos em seres humanos, alguns estudos epidemiológicos, também são feitos estudos em animais e estudos em laboratório para isolamento dos compostos bioativos do agáricos. As doses utilizadas nos estudos, principalmente com esse efeito imunomodulador ou mesmo anticancerígeno, é de 500 a 1000 miligramas 2 a 3 vezes ao dia, no caso das cápsulas, e 1 a 3 gramas ao dia, dividido também em 2 a 3 doses no caso do pó. O cogumelo chaga já é um cogumelo que é mais comum nas florestas do hemisfério norte, de países como Rússia, Coreia, Canadá e algumas partes dos Estados Unidos. O chaga também tem efeitos medicinais, ele contém polissacarídeos e outros compostos bioativos com atividades antitumorais, antioxidantes, hipoglicemiantes, hipolipidêmicas. É muito utilizado também para suporte imune e por uma ação anti-envelhecimento. Outro fungo, outro cogumelo, também com ação anti-inflamatória, imunomoduladora, hipolipemiante e até redutora do estresse, é o Cordyceps, que é um fungo mais raro, encontrado principalmente na região dos Himalaias, em países como China, Nepal, Índia, Butão, e ele cresce parasitando larvas de insetos, olha só. É sempre muito importante que você escolha marcas que sejam orgânicas, que não tenham aditivos, que sejam puras. Em geral, nós utilizamos quantidades bem pequenas desses cogumelos, 1, 2 colherzinhas de chá ao dia em alguma bebida ou sobre algum alimento como uma sopa. Esse aqui é o meu cogumelo favorito, o juba de leão ou Ericium ericináceos. Esse cogumelo medicinal, ele é muito interessante para cérebro, para cognição. É como se fosse um aderal natural, um remédio para déficit de atenção natural. Ele ajuda na capacidade de aprendizado, na memória, na concentração, sem os efeitos colaterais de medicamentos. E algumas pessoas também usam como um substituto do café. Os principais compostos bioativos da juba de leão são as ericinonas e os erinaceinos, que induzem novas conexões neurais, especialmente no hipocampo, que é uma região do cérebro importante para a memória. Esses compostos do cogumelo juba de leão promovem a expressão de fatores neurotróficos como o BDNF e o fator de crescimento nervoso, o NGF, que é essencial para a manutenção do sistema colinérgico. Os compostos bioativos da juba de leão também ajudam a aumentar neurotransmissores como serotonina, norepinefrina, dopamina, têm efeitos anti-inflamatórios, antidepressivos, ajudam a combater a neuroinflamação e o estresse crônico. Em estudos com camundongos, os neurônios do hipocampo foram cultivados por 24 horas, depois fixados e processados. Aqui nessas lâminas nós vemos tubulinas e filamentos de actina em vermelhinho. Foi observado com o uso da juba de leão crescimento de algumas estruturas, estímulo do BDNF e uma melhoria da memória. As doses do juba de leão ou lion's mane ou ericium variam nos estudos, mas em média 2 a 3 gramas ao dia. Justamente se você está buscando essa melhoria de memória, mas também de humor e até de saúde intestinal pelo seu efeito anti-inflamatório local. É sempre importante observar que suplementos também podem ter contraindicações. E esses cogumelos, como podem deixar o sistema imune mais ativo, eles devem ser utilizados com muito cuidado em pacientes que tenham doenças autoimunes ou que estão em risco de doenças autoimunes por questões genéticas, por questões familiares. Então, pacientes com esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide, precisam antes conversar com seus médicos para saber se é seguro, dentro do seu tratamento, estar utilizando qualquer tipo de substância que vai deixar o sistema imune ainda mais ativo. Essas considerações também valem para os outros cogumelos medicinais, como o maitake, o Pleurotus ostreatus. Esse cogumelo é bastante distribuído em várias regiões do mundo, é um cogumelo comestível
porém mais comum no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, se utiliza bastante na culinária também da França, da Alemanha, da Itália, do Reino Unido. É um cogumelo que cresce nos troncos de árvores mortas ou em madeiras em decomposição. Ele é um cogumelo carnudo, de sabor suave, então pode ser facilmente incorporado em receitas, mas pode ser utilizado também em cápsula ou em pó, como os outros cogumelos medicinais. Um outro cogumelo medicinal bem popular é o reishi, o Ganoderma lucidum, que também cresce em troncos de árvores, principalmente em madeiras mais duras, como os carvalhos. O reishi é um dos queridinhos das pessoas que estão expostas a muito estresse. Ele é um adaptógeno, ajuda a pessoa a ficar mais resistente a esses estressores. O alívio de estresse parece ocorrer pela inibição de vias relacionadas a estresse oxidativo, já que o cogumelo tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, ajuda também no controle da glicemia e da pressão arterial, além de também estimular a imunidade. O shiitake é bastante comum na culinária japonesa, porque ele justamente é um tipo de cogumelo nativo do leste da Ásia. Ele também cresce nos troncos ou nos tocos de árvores, mas a gente também encontra shiitake na forma de cápsula e em pó. Essa aqui é a tremela, um fungo conhecido como o cogumelo da neve. O habitat natural da tremela é a Ásia, principalmente a China. Pós e cápsulas da tremela também podem ser utilizadas, mas não são tão comuns quanto o turkey tail, ou cauda de peru, rabo de peru, que é mais comum em florestas tropicais, também cresce em troncos de árvores mortas ou em decomposição, e é um dos cogumelos mais receitados para quem está passando pelo tratamento do câncer. Ele parece ser bem seguro, tanto durante a quimioterapia quanto a radioterapia. Ele também ajuda a reduzir a inflamação intestinal e ajuda essas células cancerígenas a responderem melhor ao tratamento, morrendo mais rápido. Esse estudo fez uma investigação dos atributos do turkey tail, o nome científico é Trametes versicolor, ou o famoso cauda de peru, rabo de peru, e como esse cogumelo tem uma composição bastante variada em termos de polissacarídeos, polifenóis, triterpeno, ele acaba tendo um potencial terapêutico bem alto. Hipoglicemiante, antialérgico, antilipêmico, de redução de gordura no sangue, anti-inflamatório, antimicrobiano, anticancerígeno, antioxidante, apoptótico, de estimular a renovação celular e também imunomodulador. Esse mês eu escolhi o juba de leão para usar todos os dias, para observar se existe algum efeito significativo na minha memória. Eu estou montando disciplinas de pós-graduação também, então esse aqui foi meu escolhido entre todos. Mas é isso, sempre escolha marcas boas, confiáveis, orgânicas e que não contenham misturas com outros ingredientes.